O gráfico de uma função f com domínio entre 0 e 4, 0 menor ou igual a x menor ou igual a 4, é uma parábola com vértice v, x igual a 2, y igual a 0, e que intercepta o eixo das ordenadas no ponto A, x igual a 0, y igual a 3. Nestas condições, assinale a alternativa correta. Na letra A, o gráfico da função g, dada por g de x igual a f de x menos 3, é uma translação horizontal do gráfico da função f, 3 unidades à esquerda. Letra B, o gráfico da função h, dada por h de x igual a f de x menos 3, é uma translação horizontal do gráfico da função f, 3 unidades à esquerda. Letra C, o gráfico da função h, dado por h de x igual a f de x menos 3, é uma translação vertical do gráfico da função f, 3 unidades acima do eixo das abscissas. Letra D, o gráfico da função m, dada por m de x igual a menos 3f de x, tem imagem entre menos 9 e 0. E letra E, o gráfico da função r, dada por r de x igual a menos f de x mais 2 menos 3, tem imagem entre menos 6 e 0. Bem, essa questão é uma questão que trata de translações do gráfico, alterações do aspecto do gráfico da função. Nesse caso, a nossa função f de x é uma parábola cujo vértice está no ponto x igual a 2, y igual a 0, e cujo intercepto com o eixo y é o ponto x igual a 0 e y igual a 3. Essa é a nossa função f de x. Quando você mexe numa função, ou seja, você altera a função f de x, você tem alterações quando você muda o sinal, os valores positivos se tornam negativos, alterando o gráfico. Você tem translações verticais para cima ou para baixo. Quando você soma a função, valores positivos, o gráfico sobe. Quando você soma a função, valores negativos, o gráfico desce. E também quando você soma no argumento da função, na sua variável x. X mais uma constante, o gráfico se desloca para a direita ou para a esquerda. No caso da letra A, que nós temos a função g de x, que é o f de x menos 3, o gráfico da nossa função ele se desloca 3 unidades para a direita. Perceba que o vértice que está em menos 2, 0, ele se desloca para a direita e vai para x igual a 5, O vértice sai de x igual a 2, se desloca para a direita 3 unidades, vai para x igual a 5, 0. E o gráfico passa a ter esta posição no nosso sistema de eixos. Perceba que ele não se movimenta verticalmente. O ponto x igual a 0 e y igual a 3 continua sendo o seu limite superior. Assim sendo, a letra A é uma afirmação falsa, Pois ele diz que o gráfico se movimenta 3 unidades à esquerda, quando na verdade o gráfico se movimenta 3 unidades à direita. Bem, e a função f de x menos 3? F de x menos 3, quando nós somamos a função, lembre-se, é uma diferença fazer f de x menos 3, nós somamos ou subtraímos valores ao argumento da função, de f de x menos 3, nós somamos ou subtraímos valores à função. Nesse caso, a função sobe ou desce dependendo desse valor. No nosso caso, a nossa função ela se desloca verticalmente para baixo 3 unidades. O que acontece? A nossa função ela desce 3 unidades, fazendo com que o vértice que estava em x igual a 2, y igual a 0, passe agora para x igual a 2, y igual a menos 3. Ele desceu 3 unidades. E o intercepto que estava em x igual a 0 e y igual a 3, está agora em x igual a 0 e y igual a 0. Ou seja, um deslocamento vertical do gráfico para baixo. Assim sendo, a letra B, o gráfico da função h, dada por h de x igual a f de x menos 3, é uma translação horizontal, está errado, é uma translação vertical. Então, a letra B também é falsa. A letra C, o gráfico da função h, dada por h de x igual a f de x menos 3, é uma translação vertical do gráfico da função. Sim, é uma translação vertical para baixo do eixo das abscissas e não para cima. A letra C também é falsa.
Vamos verificar a letra D. A letra D já trata de uma outra alteração no gráfico, que é quando você multiplica, né, a função por um número. No caso, aí, a função m de x é menos 3 vezes f de x. No nosso caso, nós temos a nossa função f. Primeiro eu vou multiplicar essa função por menos 1. Quando eu multiplico uma função por menos 1, os seus valores positivos, né? Perceba que os valores da função vão de y igual a 0 até y igual a 3. Quando eu multiplico por menos 1, esses valores passam a ir de 0 até menos 3. Invertendo esse gráfico, né, esse gráfico de m de x igual a menos f de x, depois nós vamos multiplicar isso por 3, invertendo esse gráfico para a parte negativa do eixo, ou seja, o seu gráfico continua tendo vértice em x igual a 2, y igual a 0, e agora o valor mínimo dessa função passa a ser menos 3. Você multiplicou, né, você multiplicou a função por menos 1. E se eu multiplicar essa função por 3, né, se eu multiplicar por menos 3, eu vou ter essa mudança, né, nossa parábola passa a ser uma parábola de concavidade voltada para baixo, e os valores vão ser multiplicados por 3. Né? Então, menos 3f de x é uma parábola de concavidade voltada para baixo. Ela tem o seu vértice em x igual a 2, y igual a 0. Mas o seu valor mínimo agora deixa de ser 0 e menos 3 e passa a ser 0 e menos 9. Ou seja, nós temos uma parábola agora que vai de x igual a 2, y igual a 0, o seu vértice, até o seu ponto mais baixo, que é o x igual a 0, y igual a menos 9. Perceba que a imagem dessa função passa a ser o intervalo entre y igual a 0 e y igual a menos 9. Ou seja, a letra D é verdadeira. A letra D diz que o gráfico da função m, dada por m de x igual a menos 3 vezes f de x, tem imagem menos 9, 0. Ou seja, a letra D é verdadeira. Vamos verificar a letra E. Vamos considerar a nossa função r de x. R de x igual a menos f de x mais 2 menos 3. E a letra E afirma que esta função tem imagem menos 6, 0. Primeiro vamos verificar o que acontece quando eu faço menos f de x mais 2. Ou seja, a primeira parcela dessa função r de x. O sinalzinho de menos torna a nossa parábola de concavidade voltada para cima em uma parábola de concavidade voltada para baixo. E o x mais 2, somar duas unidades ao argumento da função x, desloca essa parábola para a esquerda 2 unidades. Ou seja, se o nosso vértice está em x igual a 2 e y igual a 0, nosso vértice vai para x igual a 0, né, deslocando 2 unidades para a esquerda, x igual a 0 e y também igual a 0. E a parábola passa a ter concavidade voltada para baixo. No seu ponto de máximo, que é x igual a 0 e y igual a 3, quando multiplicado por menos 1, você passa a ter um ponto de mínimo, que é o x igual a 0 e y igual a menos 3. Vamos completar agora subtraindo 3 unidades. Quando você subtrai 3 unidades, o que acontece com a sua função? Perceba que o menos f de x mais 2 é esta parábola, né, de concavidade voltada para baixo, vértice na origem e um ponto de mínimo em 0 e menos 3. Quando você subtrai 3 unidades, esse conjunto desce. O vértice passa para x igual a 0, y igual a menos 3, e o seu ponto de mínimo passa para menos 6. Ou seja, você tem um deslocamento na vertical para baixo do eixo das abscissas. Ou seja, a sua parábola passa a ter essa posição. O vértice x igual a 0, y igual a menos 3, desceu 3 unidades. E o seu ponto de mínimo, x igual a 0, y igual a menos 6. Nesse caso, a imagem da função vai de menos 6 até menos 3. Ou seja, a letra E é falsa, a imagem vai de menos 6 até 0, vai de menos 6 até menos 3 somente. Resposta correta desta questão, letra D, que confere com o gabarito oficial da prova.